Bom dia, paz do Senhor Jesus, paz do Senhor, a paz de Deus seja sobre a sua história, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Nesta manhã eu quero falar contigo a respeito de uma palavra chamada bandeira. Quando eu e você, quando nós trazemos a nossa memória, dentro da sua mente, dentro da minha mente, a palavra bandeira, uma bandeira hasteada num grande mastro. O que você entende por bandeira? Quais são os significados que vem à sua mente de bandeira? Às vezes na nossa mente vem quando, por exemplo, nós olhamos para a bandeira do nosso país, do Brasil, hasteada, né, tremulando, balançando com o vento ali. E às vezes tem um significado, tem um sentido de, eu faço parte de uma nação. Nossa, como que o Brasil é grande. Olha que bandeira linda. Olha as cores dessa bandeira. Enfim, mas o que simboliza uma bandeira para uma nação? Por que eu estou perguntando isso? Porque no livro de Êxodo, dentro da palavra de Deus, no capítulo 17, no versículo 15, a palavra de Deus diz assim que Moisés construiu um altar e chamou-lhe o Senhor. E chamou-lhe, o Senhor é a minha bandeira. Veja que Moisés, um grande homem de Deus, um servo de Deus, em certo momento, em uma ocasião, ele constrói um altar de adoração a Deus, ele constrói um altar de agradecimento, um altar de adoração a esse Deus, e ele declara: o Senhor é a minha bandeira. Por que ele fez isso? Nessa ocasião, o povo de Deus estava caminhando pelo deserto, já tinha sido libertos da mão do Egito, da mão de Faraó, e estavam ali sendo conduzidos por Deus, toda a nação de Israel. E em certo momento, uma nação inimiga, os amalequitas, quiseram guerrear contra o povo de Israel. E Deus usa a vida de Moisés, de Josué, enfim, da liderança, e dá estratégias a eles para que eles viessem a vencer aquela batalha, aquela luta. Enfim, e houve vitória da parte do povo de Deus. O povo de Deus venceu, os israelitas venceram os amalequitas. E depois dessa grande vitória, desse grande prodígio de Deus, dessa grande maravilha que Deus operou ali, dando vitória a eles, Moisés constrói um altar e declara: o Senhor é a minha bandeira. E quando nós pensamos em bandeira de uma nação, de um país, o que vem à sua mente? O que vem à minha mente? Vem muitas coisas, como eu disse, né? A bandeira, ela tem um simbolismo de tudo que uma nação representa. E se eu e você declaramos que o Senhor é a minha bandeira, o que Deus representa para você? O que o Senhor representa para você? Qual o símbolo de Deus? O que a presença de Deus, o que Deus tem feito na minha história e na sua, o que isso representa para você? É um símbolo de tudo aquilo que se representa. A bandeira está ligada também com a história de um povo, a história de uma nação, e ela tem um simbolismo assim de um poder supremo. Quando eu falo de poder supremo, é que não existe outro além daquele poder. Por exemplo, quando eu olho para uma bandeira da nação brasileira, a bandeira brasileira que nós conhecemos, nós estamos olhando para um país onde nós moramos, existimos, enfim. Mas dentro de nós vem um sentido falar assim: eu moro no melhor país. Essa bandeira representa algo supremo, algo que está acima de tudo. O meu país, ele é o melhor. O meu país, ele é maravilhoso. E quando nós olhamos para Deus e declaramos: o Senhor é a minha bandeira, Deus tem sido supremo, Deus tem sido a sua bandeira, a minha bandeira, ou nós estamos colocando coisas no lugar de Deus
e quebrando dentro de nós essa supremacia de Deus, permitindo que às vezes as forças dos nossos braços, os nossos achismos, o nosso senhorio, sou eu que governo a minha vida, eu faço o que eu quero, e essa bandeira simbolizando o Senhor, Deus sendo a nossa bandeira, vai ficando de lado, ficando esquecida. Como tem sido o Senhor como a sua bandeira, assim como Moisés declarou, construiu um altar e declarou que o Senhor era a bandeira dele. A bandeira também, ela simboliza a questão de valores. Por exemplo, na bandeira brasileira está escrito lá, ordem e progresso. Por mais que isso aconteça ou deixe de acontecer, não estamos falando aqui de política, mas é algo de valor, aquilo simboliza um valor. Cada cor, as cores da bandeira brasileira simbolizam muitas coisas. Eu não vou entrar aqui nesse mérito, mas são a questão dos valores de uma nação. Se você pesquisar o simbolismo de cada das bandeiras dos países, as cores não são escolhidas por acaso. Vamos colocar verdinho aqui, vermelho aqui, amarelo ali, preto aqui, azulzinho aqui, porque é bonitinho. Não, está ligado com os valores daquela nação, está ligado com os valores. E quando eu declaro, assim como Moisés declarou, que o Senhor é a minha bandeira, os valores de Deus, como que está com relação aos meus valores, às minhas condutas, ao meu andar, ao meu pensar, ao meu falar, ao meu conduzir das ações e atitudes do meu dia a dia? Como que está isso na sua história? Como que está isso na minha história? Que possamos refletir nesse dia. E como eu disse, aqui no caso, Moisés ergueu um altar de adoração a Deus, um altar de gratidão, glorificando, exaltando a Deus, porque Deus tinha vencido uma luta por eles, Deus tinha vencido uma batalha por eles. O Senhor é o Senhor dos exércitos, aquele que luta a favor do seu povo. A bandeira também simboliza luta, vitórias. Que você possamos refletir nesse sentido. Deus, o Senhor dos senhores, tem sido a sua bandeira, tem sido algo supremo, tem sido algo que representa uma soberania sobre a sua casa, sobre a sua história, sua mente, seu coração? Ou nós temos dividido, entre aspas, dividido Deus, o poderio de Deus, a soberania de Deus, com o meu senhorio, com o seu senhorio, com o que eu acho, o que você acha, relativizando as coisas que Deus deixou escrito, que Deus deixou aconselhado, que Deus deixou como regras de fé, com relação aos valores do reino de Deus. Como anda a minha caminhada e a sua? Eu posso declarar, assim como Moisés declarou, o Senhor é a minha bandeira. Como andam os nossos valores do reino com relação à palavra do Senhor? Será que nós podemos declarar assim como Moisés declarou? O Senhor é a minha bandeira? Ou questão de valores, de soberania? Como tem sido as suas lutas? Você tem sofrido muitas derrotas? Ou você tem lutado e tem vencido? Como tem sido o seu caminhar, a sua história? Reflitamos nesse título de Deus, que Deus é a minha bandeira, que Deus é a nossa bandeira. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração e que possamos refletir e declarar assim como Moisés declarou, que o Senhor é a minha bandeira, é aquele que me representa, é Ele o valor supremo, não existe outro além dEle, é Ele que governa a minha história, é a palavra de Deus que me ilumina. A minha fé está baseada na palavra do Senhor, não está baseada em placas de igrejas ou denominações ou comunidades. Reflitamos, que o Senhor seja a sua bandeira, que Deus seja a minha bandeira, em nome de Jesus. Fica aqui o meu grande abraço, Deus te abençoe.